Bom dia, bom sábado e bom final de semana para todo mundo. Bora começar mais um dia, mais um sabadão muito bem informado com as primeiras notícias do Fluminense a partir de agora aqui no canal do Lessa. Hoje é dia de partir para Caxias do Sul, daqui a pouquinho. Estou embarcando para acompanhar, para seguir, para estar lado a lado do Fluminense em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro ao Juventude. Amanhã, dia fechar a preparação no CT Carlos Castilho, o técnico Renato Gaúcho definindo o time titular. E o que já podemos adiantar, em termos de boa notícia, é a volta do zagueiro Thiago Silva, que foi poupado diante do União Espanhola, vai voltar para reforçar o Flu deste confronto que sempre é um capítulo à parte, né? Como eu brinquei ontem, na altitude de Caxias do Sul. Não é mole ganhar lá, mas vamos confiantes em busca de mais 3 pontos importantíssimos dentro do Brasileirão. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! Só acredito no Lessa! Bom, em relação à escalação, a gente tem que esperar o jogo de hoje, mas já sabemos, são muitos desfalques, agora também Canóbio não está à disposição. Eu sei que para muita gente, ou muita gente não vai considerar o Canóbio um desfalque neste momento, porque realmente não vinha fazendo lá muita diferença. Então, pelo lado esquerdo de ataque, Serna e Keno naturalmente brigam por essa vaga. Será que o Renato vai fazer alguma mudança na estrutura tática? Será que ele vai testar algo diferente ou vai manter Everaldo no ataque, com 2 volantes, Paulo Henrique Ganso ainda como titular? A tendência, imagino que seja essa. Imagino eu. Mas vamos tentar apurar ao longo do dia. Eu vou tentar receber o grupo lá em Caxias do Sul para acompanhar a chegada do Fluminense por lá. E a gente vai apurando algumas informações ao longo deste sábado para saber o que o Renato está preparando para esse jogo. Tabela do Brasileirão na tela para vocês, rodada que começa neste sábado às 4 da tarde com Ceará e Sport no Castelão, Vasco e Fortaleza em São Januário, 6h30 da noite, às 9, São Paulo e Grêmio no Morumbi. Amanhã, 4 da tarde, Corinthians e Santos, Clássico Paulista, Bahia e Vitória, Bavi, lá na Arena Fonte Nova, também às 4, além de Juventude e Fluminense, mais tarde, também clássico no Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo, 6h30 da noite, mesmo horário de Bragantino e Palmeiras. Mais tarde, Cruzeiro e Atlético, cheio de clássico a rodada, é a rodada dos clássicos. Cruzeiro e Atlético no Mineirão e o Internacional enfrentando o Mirassol. Esses 2 jogos fechando a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Fluminense está ali na 5ª posição com 13 pontos. Vencendo no máximo vai pegar o Cruzeiro que está aqui na 4ª colocação. Só que o saldo do Cruzeiro é muito melhor. O Cruzeiro tem saldo 6. E também tem... o Cruzeiro tem 5 vitórias, né? Empataria com o Cruzeiro em número de vitórias. Enfim, mesmo vencendo, o Fluminense não vai ultrapassar o Cruzeiro nesta rodada, a não ser que goleada aí dos 2 lados. Agora, se perder ou até empatar, pode ser ultrapassado pelo Ceará, pelo Atlético Mineiro. O Atlético estava lá embaixo desses dias. Bahia também 12 pontos e o Botafogo está ali com 11 pontos. Então, esse é o Campeonato Brasileiro. É 5º colocado, 13 pontos, mas se fica 2 rodadas sem ganhar, o pessoal que está ali embaixo já começa a subir, já começa a embolar tudo de novo. Quem está mais acima vai desgarrando. É assim, não tem jeito. É um campeonato muito complicado, muito difícil. Não tem muita margem para erro. Então, por isso, vencer o Juventude fora de casa, até pelo início ruim do Juventude na competição, está lá na 18ª posição, 7 pontos conquistados. Seria realmente ótimo tamanho para essa rodada. Muito bem, compartilhando com vocês essa matéria aqui assinada pelo Marcelo Neves, pelo Thiago Lima lá no GE. O Fluminense realizou nesta sexta-feira o Simpósio de Direito Esportivo nas Laranjeiras. Na verdade, não só foi só ontem, quinta também, se eu não me engano. E um desses painéis tratou do fair play financeiro, do qual participaram o próprio presidente Mário Bittencourt, o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, o Babi, presidente do Flamengo, Marcelo Paes, o CEO do Fortaleza, e também o Carlos Eduardo Mansur, o jornalista Carlos Eduardo Mansur. E aí, o Mário fez a seguinte sugestão para controlar a situação aqui no mercado do futebol brasileiro. Abre aspas para ele: a FIFA já controla os pagamentos, mas tem uma solução simples. Não pagou? Não pode jogar. Se comprou o jogador e não pagou, não joga. Basta o clube notificar por e-mail. Se você tirá-lo da rodada, você já volta a ter o equilíbrio competitivo. Não precisa ter transfer ban. É só impedir quem não pagou de jogar. Automaticamente, ele vai parar de contratar.
isso pode ser implementado numa reunião do Conselho Técnico. E depois o BAP, presidente do Flamengo, completou aqui, afirmando que a sugestão do Mário é boa, simples, fácil e rápida de implementar, mas entendo que, com o tempo, deva haver punições esportivas de perda de pontos. Tem SAFs, clubes do tamanho diferentes. Ah, mas clube virando SAF vai pagar tudo. Tem clubes reconhecidamente fortes hoje em dia que viraram SAF e não pagam ninguém. Onde não houver sanção, não acredito que haverá solução, pelo menos nesse aspecto. Detalhe para Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, é o tanto quanto é engraçado ele estar ali, porque também, né, convenhamos, a situação do Thiago Maia aí, por exemplo, né, que não pagou ao Flamengo, aí ia repassar para o Santos, o Flamengo não aceitou garantias, enfim. O Flamengo até há pouco tempo, por exemplo, estava cobrando o Internacional o não pagamento do Thiago Maia. É o futebol brasileiro. Eu acho que é uma solução, eu não sei se isso funcionaria. Aí tem a questão do jogador, você vai tirar o jogador de campo, porque acredito que está falando do jogador aqui, não do clube. Cara, é inviável, o clube não vai jogar. O jogador em questão vai ficar como? Vai ficar afastado? Vai jogar? E como fica o cara? E caso não tem responsabilidade, né? Ninguém... Ele não colocou arma na cabeça de ninguém para assinar um contrato, para assinar um contrato milionário. Então, é uma solução para mim... Eu até concordo e acho que vai ter que rolar punição. Porque sem punição, acho difícil ter uma saída para isso. Mas não creio que o fair play financeiro seja um debate, uma discussão simples. Ele tem efeitos colaterais. O fair play financeiro aqui no Brasil, ele vai proporcionar a perpetuação, dos clubes que têm mais investimento, que hoje, na verdade, já, de uma forma geral, já meio que dominam o cenário, tem os principais jogadores, os principais elencos, mas quem arrecada mais vai continuar arrecadando mais. E quem arrecada menos, só um exemplo, sei lá, o Fluminense virou SAF. E aí, esse comprador quer investir 500, 300, 400 milhões numa janela. Tô só jogando pra cima aqui. Ah, mas o Fluminense arrecada isso no ano inteiro. Não pode, tá gastando mais do que arrecada. Então, vai sempre haver um teto ali, porque os clubes, principalmente os clubes menores, né? Eles não têm capacidade de alavancar muito em termos de receita. Então, por mais que tenha, sei lá, um investidor que queira botar uma grana, vai ficar limitado a isso. Então, quem tem mais receita, naturalmente vai poder investir mais. E isso vai, a gente olha para o cenário europeu, hoje raramente você consegue ver um clube, numa liga nacional, um clube furar muito essa bolha, a bolha das principais equipes, as equipes que arrecadam mais, porque é muito difícil, principalmente onde o fair play financeiro é mais rigoroso. Então não é uma decisão simples, não é fácil, mas é claro que tem que ser dada uma solução, porque o futebol brasileiro é uma bagunça, o Corinthians foi citado aí nesse painel como um dos clubes que contrata e não paga, fica um negócio realmente desigual, é uma várzea, é um absurdo, vão fazendo dívida atrás de dívida, por isso os clubes brasileiros, de um modo geral, muitos aí estão beirando a falência, muitos foram arrebentados com tantas dívidas. O Fluminense é um, né? Que tá aí com uma dívida altíssima, tem que pagar não sei quantos milhões todo ano paga milhões e milhões e fica enxugando gelo, porque não tem uma receita suficiente para conseguir arrecadar, abater dívida, contratar, montar time forte, ainda mais num futebol inflacionado como está o futebol brasileiro. Então, é uma situação muito complicada. Esse debate ele tem que existir, mas está longe de ser algo simples, dúvida alguma. E creio que talvez, com a mudança na presidência da CBF, esse tema fair play financeiro vá avançar por aqui. É a sensação que eu tenho. E até aproveitando, já entrando nesse tema, eu vou pedir só para você deixar seu like se você não deixou ainda, seu comentário, se inscrever no canal também, por favor. Se não tiver inscrito, dê essa força aí porque é muito importante. Vou colocar na tela aqui essa matéria do UOL, assinada pelo Igor Siqueira e pelo Rodrigo Matos, que mostra o tamanho do buraco onde a gente está. Falei sobre esse tema aqui ontem pela manhã. Eu não tinha muita esperança em relação à sucessão do Edinaldo Rodrigues na CBF, porque a gente está falando de CBF e a gente está falando de Brasil ao mesmo tempo. A CBF é uma entidade que resume bem o que é o nosso país, a forma como as coisas acontecem aqui, o quão danosa é a política quando ela é aplicada pelo interesse próprio e não pelo bem coletivo, pelo bem da sociedade, no caso da CBF, pelo bem do futebol brasileiro. Por que eu estou falando isso? O Samir Chaud, que é o presidente da Federação Roraimense de Futebol, já ouviu falar dele?
Pois é, eu também não. Vai ser o presidente da CBF, ao que tudo indica. E ele já conta com o apoio de pelo menos 22 federações estaduais para sua chapa à presidência da CBF. E com isso, sabe o que isso acontece? Sabe no que isso resulta? É que automaticamente inviabiliza a inscrição de qualquer outra chapa de oposição. O Reinaldo Carneiro Bastos, que faz um bom trabalho na Federação Paulista, eu não conheço muito bem, mas a gente sabe que a Federação Paulista hoje é uma referência em termos de campeonato, inclusive estadual. Me parece, pelo que falam, pelas referências que temos, seria de fato um bom candidato. Ele estava cogitando montar uma chapa e não vai ter, simplesmente não vai ter oposição. Porque os caras pularam do barco, deram um pé na bunda do Reginaldo, que meses atrás triplicou o salário dos presidentes de federações, saiu dando aumento para um monte de gente para se manter no cargo. Esses caras, essas 22 federações, os 19 que divulgaram um documento ontem, afirmando que não, está na hora do futebol brasileiro mudar, precisamos de estabilidade. O futebol brasileiro precisa de algo novo. Esses caras não têm um pingo de vergonha na cara, eles acham que a gente é idiota. Todo mundo uma cambada de idiota. Estavam apoiando o Reginaldo até agora, assinando tudo que o Reginaldo mandava. A eleição da CBF não teve o Ronaldo Fenômeno, que quis conversar com esses caras, eles não quiseram nem ouvir. Aí vem esses... Eu gostaria de falar o que realmente... Mas para evitar um processo, eu não vou falar. Aí vem esses cara de pau, cambada de sem vergonha, fala que não, agora o futebol brasileiro precisa de uma mudança. Só agora. Meses atrás não precisava. Diante da incompetência do Edinaldo Rodrigues, desde quando assumiu a CBF, que virou uma bagunça, mais do que já é, um lixo mais do que já é. Aí o que eles fizeram? Pegaram o aumento, estão lá com o aumento deles, e é tudo pensado. No Poder Judiciário, é tudo articulado. Sistema, como diria Paulo Henrique Ganso, diria Capitão Nascimento, sistema que sabe. Ele é muito profundo, ele é muito enraizado. Durante toda essa crise da CBF, esse processo de saída do Reginaldo, você não viu grande parte da imprensa tratar do assunto como ele deveria ser tratado. Porque todo mundo tem rabo preso, é contrato, é sócio, é parceria. E assim vai o futebol brasileiro. Então já deram o pé na bunda do Reginaldo sabendo quem eles colocariam no poder. Era só uma questão de ajustar. Um cara que, não sei se alguém aí, eu nunca ouvi falar desse cara, não conhecia. Não tem a ver de onde ele é, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse cidadão. Ele está substituindo o pai dele, que durante 40 anos comandou a Federação Ronamense de Futebol, ou seja, um latifúndio, assumiu o lugar do pai. E agora vai para a CBF. E é isso daí. Com apoio provavelmente de clubes, de alguns clubes. Vou até dar sequência aqui na matéria. Está marcada a eleição para o dia 25. Eleição. É uma piada isso, cara. A partir de então começaram a juntar assinaturas e já tem um total de 22. Isso inclui as entidades da Bahia e do Espírito Santo. Maiores aliados do Reginaldo, inclusive. Pela regra do estatuto, na versão antiga que voltou a ser válida, são necessárias 8 federações estaduais e 5 clubes para inscrever uma chapa. Como são 27 federações, fica inviável que outra chapa seja inscrita. Segundo aliados da chapa, já existem pelo menos 5 assinaturas de clubes para confirmar a candidatura. O Samir, inclusive, a empresa do Samir tem contrato com a CBF. Uma das empresas dele, que eu acho que não é só uma, presta serviço para a CBF. Então, meus amigos, é isso. Esse é o futebol brasileiro. Eu, sinceramente, não tenho esperança de nada. Pode ser um cara jovem, ele tem 41 anos, vai vir certamente com as próprias propostas. Ser pior do que o Reginaldo é um desafio árduo. Ele vai ter que se esforçar bastante para ser tão incompetente quanto o Reginaldo Rodrigues. Além de outras coisas, que eu não posso citar aqui. Mas, infelizmente, a gente... É desanimador, cara. É desanimador. E ver como a política funciona aqui nesse país, ver como a política está enraizada. STF, Gilmar Mendes mandando na CBF. Cara, é muito complicado. Mas é o que temos. Então, provavelmente, Samir vai ser o presidente da CBF e em breve isso deve ser confirmado. Lembrando que o Reginaldo está na justiça ainda tentando anular a decisão que o tirou da presidência. Um suco de futebol brasileiro, mais um. É isso, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal. A gente volta assim que possível com mais notícias. E a próxima vez que eu falar com vocês, provavelmente já direto de Caxias do Sul. Tamo junto, valeu!